A Jornada Viva Mais é dedicada a todos que valorizam saúde e bem-estar, independentemente dos seus desafios pessoais, claro. A palestra a seguir tem como tema Como cuidar da articulação mais lesionada do mundo. Nosso guia nessa palestra é o Dr. Eduardo Estevin, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e do ombro e médico do esporte, formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Cursou 2 residências em São Paulo, sendo a primeira em medicina esportiva pela Universidade Federal de São Paulo e a segunda em artroscopia e cirurgia do joelho pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É mestre em ortopedia e traumatologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Há 25 anos trabalha como ortopedista e cirurgião de joelho aqui no Hospital Verdigista de Manaus. Chefe do grupo também de medicina do esporte e cirurgia do joelho, sendo o primeiro serviço de cirurgia do joelho na região do norte credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Dr. Estevin, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite de hoje estar aqui com vocês e participar aqui da Jornada Viva Mais. E hoje eu vou falar especificamente sobre o joelho. O joelho é uma das articulações mais acometidas, provavelmente a mais acometida, principalmente porque é a articulação que liga a parte superior do membro inferior, que seria o quadril, a parte inferior, que seria o tornozelo. Então é uma articulação que tem vários movimentos, não somente flexo-extensão, como a gente conhece, mas também rotação interna, rotação externa e o rolamento. O joelho tem várias situações dependendo da sua faixa etária. Então você tem assim, para a faixa etária inicial de crianças e adolescentes, a maioria das alterações está relacionada à anatomia, ou seja, são problemas ou congênitos ou que foram gerados por questões genéticas. Geralmente quem trata desses casos é o ortopedista pediátrico. Um ou outro caso, especialmente, o ortopedista pediátrico solicita a minha presença para podermos operar juntos algum caso especial. Mas também no final da infância e no início da adolescência, você também já tem hoje os casos chamados traumáticos, que são nos esportes. Hoje em dia, o esporte é cada vez mais competitivo e essa situação acaba gerando traumas. Esses traumas geram lesões e essas lesões precisam muitas vezes do ortopedista especializado em joelho para poder realizar esse tipo de cirurgia. Aí você tem a fase adulta, onde a maioria dos problemas são aí realmente por traumas, e você tem a parte na fase já idosa, onde você tem os problemas do desgaste da articulação. Então você tem aí 3 grandes grupos que são tratados por nós, especialistas em joelho, de ambos os sexos, mas homens e mulheres têm suas particularidades. Na fase adulta, nós encontramos principalmente as chamadas lesões ligamentares, onde a mais comum e mais famosa é a lesão ligamentar do cruzado anterior, que é um ligamento que estabiliza o joelho tanto para frente como em rotação. Normalmente acontece após um trauma de rotação, por exemplo, num esporte onde você precisa manter o pé no chão e o corpo acaba rodando sobre o pé preso no chão. Isso acontece no futebol, acontece no voleibol, no basquetebol, esportes radicais, skate, atividades de luta, de tatame, principalmente judô e jiu-jitsu, e eventualmente algum trauma. Você está muitas vezes correndo, pisa num buraco, você não viu, ou uma área muito irregular, você acaba torcendo o seu joelho, mesmo em atividades que não levam o joelho tanto ao risco. Além das lesões ligamentares, você também tem as lesões chamadas meniscais. Nós temos 2 meniscos em cada joelho. Os meniscos funcionam muitas vezes como amortecedores e acaba que nesse mesmo movimento de torção você pode ter uma lesão meniscal ou uma lesão meniscal mais ligamentar. E temos também as lesões da cartilagem. As lesões da cartilagem são as lesões mais desafiadoras para nós médicos e os tratamentos são mais limitados.
Temos opções, mas ainda não temos as mesmas opções boas que temos para os meniscos e para os ligamentos. Temos também algumas alterações que são relacionadas ao eixo, né, ou à forma do joelho, que pode ser desde varo, popularmente conhecido como cambota, até valgo, popularmente conhecido como zambeta. E se a pessoa tem um desvio muito grande desses joelhos, tanto para varo, cambota, quanto para valgo, zambeta, você pode muitas vezes precisar de uma cirurgia para poder alinhar melhor, para poder corrigir melhor esse alinhamento. Para as pessoas idosas, nós temos os desgastes, né, que começam no final da fase adulta e que, claro, vão evoluindo, especialmente na fase da terceira idade. E aí nós temos alguns tratamentos que vão desde medicamentos até infiltrações especiais, como ácido hialurônico, e temos as cirurgias, normalmente por vídeo, e também as cirurgias quando o desgaste é maior, chamadas próteses. Podem ser próteses unicompartimentais, somente numa pequena parte do joelho, ou podem ser próteses chamadas totais, onde nós trocamos a articulação natural por uma articulação artificial, que funciona muito bem, mas tem que ser muito bem indicada, e é uma cirurgia onde você tem que ter um cuidado maior, principalmente evitar infecção, que é o maior problema desse tipo de cirurgia. Aqui no Hospital Adventista de Manaus, nós fazemos todas as cirurgias, desde a infância até a terceira idade. Temos disponível hoje no nosso hospital um grupo de médicos especializados em cirurgia do joelho, do qual eu chefio, e esses médicos estão preparados para poder oferecer o melhor tratamento aos seus pacientes. Temos também equipamentos bastante modernos no centro cirúrgico e temos também excelentes implantes hoje distribuídos pelas empresas aqui na nossa região. Voltando à fase adulta, é importante nós lembrarmos do ligamento cruzado anterior, que é o mais frequentemente rompido, principalmente em esporte de alta intensidade, né? Como o futebol, no caso dos atletas profissionais. Mas também podemos ter e temos vários atletas amadores de competitividade alta, que também nós tratamos aqui no hospital, e temos também os famosos atletas de final de semana, que são aqueles guerreiros que não se preparam durante a semana e chegam no final de semana e acabam exagerando nas suas atividades, porque estão muito contentes, porque estão de folga e acabam se machucando, infelizmente, e essas pessoas vêm e nos procuram para orientação e tratamento. Bom, lembrando que nem toda torção do joelho precisa de cirurgia. A maioria das pessoas, o que precisa de uma boa avaliação, uma boa ressonância, aqui nós temos no Hospital Adventista, bons raios-x também precisamos, e muitas vezes uma boa fisioterapia, que esse paciente acaba indo para a fisioterapia. Os pacientes que precisam de cirurgia, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, as lesões de ligamento cruzado anterior atingem cifras de 300 mil cirurgias por ano. Aqui no Brasil nós não temos os dados compilados, mas sabemos que sim, essa é a cirurgia mais comum que nós temos aqui no nosso hospital, no nosso meio. No caso do ligamento cruzado anterior, nós precisamos normalmente fazer a substituição daquele que rompeu por um novo ligamento. E aí nós retiramos esse novo ligamento de um conjunto de tendões, pode ser dos flexores, pode ser o tendão patelar, pode ser o tendão quadricipital, dependendo da atividade e da situação de cada pessoa. Isso quem vai decidir somos nós, junto com os pacientes, explicando quais são as vantagens e as desvantagens de cada um deles. Tá? Aí, fazemos sempre as cirurgias por vídeo. Esse tipo de cirurgia é sempre por vídeo assistida. Por quê? Dentro da articulação é um espaço apertado, nós precisamos de uma câmera para poder ampliar em 4 vezes o nosso olhar dentro do joelho. Além do vídeo, nós usamos equipamentos modernos e implantes modernos que são chamados bioabsorvíveis. Além do ligamento, nós temos as lesões chamadas de menisco.
A lesão de menisco ela é fundamental que seja tratada o quanto antes, porque nós podemos suturar esse menisco. O que significa isso? Eu posso dar alguns pontos nele e ele voltar à sua anatomia normal, porque ele cicatriza. Nem todo tipo de lesão meniscal cicatriza e nem sempre é possível eu suturar esse menisco. Mas eu devo sempre tentar suturá-lo da melhor maneira possível. E quanto mais jovem, melhor e mais fácil e mais indicado está a sutura. Portanto, se você tem uma lesão de menisco, por favor, venha logo para uma consulta e a gente vai poder lhe orientar da melhor maneira possível. A cartilagem, como eu já falei, é o nosso grande desafio. Existem lesões de cartilagem que nós conseguimos suturar ou reparar e existem lesões de cartilagem que nós não conseguimos. Muitas vezes nós precisamos fazer uma substituição por um autoimplante. Eu retiro um pedaço de cartilagem de uma área e transplanto para a área que está precisando de cartilagem por conta do machucado que aconteceu. E muitas vezes esses pacientes têm essas três coisas: lesão de cartilagem, lesão de menisco, lesão de ligamento. E numa única cirurgia nós conseguimos restabelecer ou tratar todas essas lesões, porque esse é o objetivo. E quanto antes nós podemos tratar, mais rápido é a recuperação dessas pessoas, desses atletas, daqueles que vêm nos procurar para poder ter a sua solução da melhor maneira possível. Voltando às questões dos adolescentes, nós temos uma situação que é muito especial, que é a luxação da patela. A luxação da patela é quando a patela ou rótula, antigamente chamada rótula, ela sai da posição original e vai para o lado externo, para fora. E isso, quando acontece a primeira vez, é comum acontecer em algum esporte, em alguma torção. Quando acontece a primeira vez, a nossa recomendação é um tempo de reabilitação, imobilização, reabilitação, para poder ver se houve a cicatrização correta das estruturas que seguram a patela. Quando sai mais de uma vez, na segunda vez em diante, a nossa indicação já é cirúrgica, porque o ligamento chamado ligamento patelofemoral medial, ele já se rompeu, ele não cicatrizou e não vai mais cicatrizar. Então eu tenho que aí fazer uma substituição com um novo ligamento patelofemoral medial. A maioria desses casos acabam acontecendo mais em meninas, mas também acontece em meninos, e é uma cirurgia hoje bastante conhecida e com uma recuperação muito boa. Voltando à fase adulta, na rotura do cruzado anterior, a gente sabe que é comum nos jogadores de futebol, mas aí vamos ver jogadores e jogadoras, homens e mulheres. Por incrível que pareça, as mulheres nos esportes de risco do joelho, como o futebol, elas têm uma tendência de maior lesão em 4 vezes mais do que os homens, de 2 a 4 vezes mais que os homens. Isso realmente a gente observa. É claro que o número total de pessoas acaba sendo maior de homens, porque ainda no nosso país, por questões culturais, mais homens jogam futebol do que mulheres. Mas quando você pega proporcionalmente, as mulheres são mais afetadas. Então, se você é menina e joga futebol, é fundamental que você faça um programa chamado FIFA 11+, que é um programa de prevenção desse tipo de lesão. Você pode procurar na internet FIFA 11+, com o algarismo mesmo 11, e o mais seria o sinal do mais, e aí você vai encontrar um programa de prevenção mundialmente estabelecido que protege os joelhos tanto dos homens quanto das mulheres, mas que para as mulheres acaba sendo, a gente orienta com uma maior ênfase por conta dessa situação onde as mulheres acabam sendo mais acometidas do que os homens para esse tipo de lesão. Temos algumas lesões raras, como cruzado posterior, posterolateral, que também operamos aqui no nosso hospital e que merecem um cuidado especial. Bom, passando na fase adulta, nós temos as famosas lesões chamadas degenerativas. Essas lesões são por desgaste. Esse desgaste pode acontecer por fraturas, por traumas,
por lesões de ligamento, lesões de menisco e pelas próprias lesões na cartilagem mesmo como um todo, tá? E essas lesões precisam um olhar especial. Nós precisamos que esse paciente ele entenda que as lesões chamadas degenerativas da cartilagem ou desgaste, o nome correto, melhor, é artrite traumática ou artrite degenerativa, que seria o melhor nome, porque passa também por um processo inflamatório. Mas nós chamamos no Brasil mais comumente de artrose. Estamos evoluindo para o nome artrite degenerativa, porque não é somente o trauma ou o sobrepeso ou o excesso do uso da articulação que leva ao desgaste. Você tem questões também especiais das pessoas, problemas inflamatórios. Para isso nós temos a necessidade que o indivíduo faça sim atividade física regular, mas sem exageros, que ele sim cuide muito bem do seu peso, porque quanto mais pesado nós somos, mais sobrecarregam os nossos joelhos. É uma questão absolutamente física. E também temos que ter um olhar especial para aquilo que nós chamamos de controle neuromuscular, que é a ordem que o meu cérebro dá para o meu músculo tem que estar ajustado ao controle da parte muscular, para proteger a minha articulação do joelho. Para esse tipo de paciente, então, tem esse tripé que é fundamental, que é controle do peso, que não é o mais importante, que é o controle muscular, que é mais importante, força, equilíbrio, também a questão de você conseguir passar para esse paciente as orientações necessárias do ponto de vista de colágeno, nutracêuticos, suplementos. Eventualmente, quando o desgaste já é maior, aí podemos usar o ácido hialurônico, que ele é uma suplementação adicional que é colocada dentro da articulação do joelho com anestesia, tá? É importante nós sabermos disso. E essa suplementação vai dar uma lubrificação melhor do joelho e vai melhorar a dor do paciente, que é um fator muito importante, que é o que traz o paciente até a gente. Meu joelho dói. E dependendo do grau de desgaste, a viscosuplementação está mais ou menos indicada. Nunca vai fazer mal à sua articulação, o ácido hialurônico, mas é importante que você faça a indicação correta para o paciente ter o benefício. Existem alguns tratamentos adjuvantes, que são chamados hoje em dia de medicina reparativa e regenerativa, onde nós podemos usar aqui também outras fontes, além do ácido hialurônico, que são chamados ortobiológicos. Podemos usar, por exemplo, o fator do estroma vascular, que é oriundo da nossa capa de gordura, e podemos centrifugar isso para poder injetar isso na articulação. Isso é um tratamento bastante moderno e que tem mostrado bons resultados no mundo inteiro. Quando isso sozinho não funciona, é porque já estamos evoluindo para um desgaste maior e aí provavelmente esses indivíduos vão precisar de uma troca ou de uma prótese, né? Seja ela parcial, unicompartimental ou total do joelho. Nós trabalhamos aqui com as melhores marcas que nós temos disponível hoje no Brasil. Muitas vezes podemos fazer a cirurgia junto com o computador, porque nós precisamos fazer o planejamento correto antes de acontecer a cirurgia, e esse computador nos ajuda durante a cirurgia. É chamada navegação, é um passo antes da robótica, tá? E isso nos ajuda muito a calibrar direitinho quais são os melhores cortes, quais são qual o tamanho ideal daquela prótese para aquele indivíduo, e isso tudo é bastante importante no nosso cenário. Podemos dizer que as próteses de joelho têm um excelente resultado, tá? Eu sei que é uma cirurgia maior, as pessoas idosas já não querem fazer essa cirurgia, mas aquelas que têm boa indicação, estão preparadas, é feita toda uma avaliação bem rigorosa pré-operatória para que aquele indivíduo tenha a melhor resposta, o melhor tratamento possível, e aí um sucesso, porque uma das grandes vantagens da prótese é que você consegue andar 1 ou 2 dias logo depois da cirurgia, coisa que outros tratamentos não permitem que você o faça. E você tem uma recuperação que varia muito da condição de como cada paciente chega.
E é muito importante sabermos disso, porque muitas pessoas acabam, eu só quero vir ao médico quando eu já não conseguir mais andar. Esse não é o melhor momento. O melhor momento é quando você tem uma dor que ele está lhe incomodando de maneira importante, mas você ainda consegue fazer as suas atividades. Se você já chega, muitas vezes, numa situação muito debilitada, muito ruim, nós não temos, nossas respostas não vão conseguir devolver aquilo que você deseja. Você já chegou em situação tão débil, tão fraca, tão em más condições que nós temos o limite. A medicina, ela tem boas respostas, mas não exatamente igual para todas as coisas. Passando então das crianças, passando pelos adultos e finalmente na parte idosa, acredito que eu tenha conseguido passar para vocês as principais situações médicas que acabam acontecendo em todas as cirurgias do joelho. Como médico aqui do Hospital Adventista há 25 anos, ortopedista, nós temos aqui um centro muito especializado. O Hospital Adventista foi o hospital referência aqui na cidade de Manaus durante a Copa do Mundo de 2014. Nós tivemos aqui atletas de futebol das principais equipes que vieram aqui jogar. Muitas vezes precisaram de uma avaliação e o Hospital Adventista foi o hospital referência e pôde atuar na parte de imagem e a nossa parte e também a avaliação laboratorial de todos esses atletas. O hospital também foi referência durante os Jogos de Futebol Olímpicos, né, o chamado futebol olímpico, onde nós tivemos tanto atletas de seleções masculinas quanto de seleções femininas. Quando a Confederação Brasileira de Futebol encaminha uma das seleções aqui para Manaus, seja ela feminina, seja ela a sub-21, seja ela olímpica ou mesmo a seleção principal masculina, o Hospital Adventista é o hospital referência também para a Confederação Brasileira de Futebol. Eu sou o médico que faz a ponte responsável entre a CBF e a instituição do Hospital Adventista de Manaus. E, enfim, então nós temos já uma ligação com todos esses eventos que já aconteceram. Tivemos também a Copa Libertadores Feminino, que aconteceu aqui em Manaus em 2018. Somente para deixar a lembrança, Manaus e o Brasil foi escolhido como sede da futura Copa do Mundo Feminino, da FIFA, em 2027. Manaus terá 4 jogos. E nós estamos pleiteando junto à Confederação Brasileira de Futebol que o Hospital Adventista de Manaus seja o hospital referência também para os Jogos de 2027. Eu gostaria de agradecer a todos, ao Hospital Adventista de Manaus, que já estamos aqui há 25 anos e pretendemos continuar. A respeito da jornada Viva Mais, muito obrigado e desejo a todos um excelente dia.